Parece que a ideia mesmo de condição humana diz respeito exatamente aos limites do humano. Porque, embora quando a gente fala de condição humana, a gente, em geral, identifique imediatamente com a ideia de natureza humana, a condição humana e a natureza humana não são necessariamente a mesma coisa. A ideia de condição humana é exatamente a ideia de que o humano é condicionado e que, portanto, existe algum limite em relação ao que é o existir humano. Alguma coisa o condiciona, né? E, portanto, não se trata de uma existência ilimitada ou infinita. Nesse sentido, falar de condição humana com precisão em relação ao que significa condição já é falar de um certo limite para o que é o existir humano. Esse limite me parece ser definido especialmente pela condição mortal finita do homem. Ou seja, embora o homem seja um ser que durante a vida, durante o existir, pareça ser capaz de tudo, para o bem ou para o mal, mas pareça ser um ser destinado ao ilimitado, há, no entanto, um limite, há, contudo, uma condição que parece até segunda ordem inescapável, que é a da própria mortalidade, não só da morte, mas da condição mortal do próprio existir. Por mais que, em inúmeros momentos da nossa história, e hoje especialmente através das transformações tecnocientíficas, pareça se tentar justamente ir além desse limite, e nesse sentido, ir além da própria condição humana, né? Ultrapassar a condição humana, buscando viver além dos 100 anos, ou quem sabe até, nos sonhos mais ousados, viver para sempre, seja lá o que isso significa, porque acho que a gente nem sabe muito bem o que significaria, qual seria o sentido de uma vida ilimitada, nesse sentido de uma vida incondicionada, de uma vida sem condição. Tudo que a gente entende por vida ou por existir humano é definido pela própria mortalidade. Então, quando a gente pensa nessa eventual ousadia, uma certa desmedida de ir na direção do incondicionado, na verdade fica a pergunta sobre que vida ou que sentido de vida seria esse.